Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. Você já sabe que esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área, que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor José Luiz Esteve Francisco, conhecido como professor José Luiz Esteve. Ele foi formado na Faculdade de Medicina em 1987, lá fez a sua pós-graduação, formou-se em ginecologia, hoje é mastologista. Para começar, o que é mastologia? Boa tarde, professor. Mastologia é a especialidade médica que cuida das mamas, tanto das doenças benignas, as doenças malignas e a prevenção das doenças malignas, né? Hoje também está incorporado no rol dos procedimentos do mastologista a reconstrução mamária e as cirurgias para reconstruir após o câncer de mama. Pois é, vamos voltar um pouco aqui. Você formou na instituição em 1987, é isso? Isso. Como é que você... Primeiro, tu vem de uma família de médicos? Não. Como é que despertou a medicina em tua vida? Eu sou uma cidade pequena, a 200 quilômetros daqui, que é Tupã, né? E meus pais ainda moram lá. E na família não tinha nenhum médico, né? E eu sempre gostei da área de biologias e ciências. E matemática não era a minha área. E foi indo para medicina, inclusive no intuito sempre altruísta de ajudar as pessoas nos seus problemas, quaisquer forem. E a gente continua isso até hoje. Alguém em Tupã foi assim, te despertou? Tinha algum médico lá que você disse, poxa, eu queria ser igual aquele doutor, ou não, a coisa foi acontecendo aos poucos? Não, tem um vizinho de frente de casa, o Dr. Paulo de Tarso, que é um pediatra formado em Ribeirão, que sempre ouvia muito bem e ele trabalhava muito, trabalha até hoje, tem quase 80 anos, e está nativa e é uma pessoa sempre ética e sempre trabalhadora. Que coisa, 80 anos trabalhando. 80 anos trabalhando. Que coisa boa. Agora, na época você veio para São José do Rio Preto, você veio fazer sua faculdade, enfim, estava em teu plano de se estabelecer e seguir carreira acadêmica? Ou... Não estava, né? O plano era formar e voltar para Tupã? Formar e voltar lá para a região, né? Que não tinha muitos médicos, né? Até hoje tem bastante, né? Mas até no começo eu queria seguir a área clínica. Depois a gente entra na faculdade, começa a ver cirurgias, acaba se apaixonando, e a ginecologia, como tem a área clínica e a área cirúrgica, a gente foi para a ginecologia, principalmente na assistência ao parto, que era o desejo da gente no começo. Depois foi mudando a história, crescendo e vendo deficiência na área de câncer, muitas pacientes sofrendo, e a falta de especialistas e abrindo colegas, Dr. Bordinho, meu chefe, doutora Silva, me chamando para trabalhar no hospital de base, e a gente foi ficando e especializando na área. Mas você, quando no início da sua carreira, você trabalhou como ginecologista, como obstetra? Trabalhei como ginecologista obstetra, fiz vários partos, mas aí a paixão pela mastologia foi crescendo, a gente foi acrescentando exames de imagem, como mamografia, que a gente trabalha com isso há muito tempo, e foi dificultando a atualização nas outras áreas, por exemplo, a obstetrícia, que é uma área que cresce muito também. Então eu falei, não, vou ficar mais na área do câncer mesmo e da ginecologia do que na obstetrícia. Hoje não faço mais obstetrícia, mas ginecologia a gente faz, uma paixão também, assim como a mastologia. E a obstetrícia você parou quando? Há uns quase 20 anos, por aí, quase, que eu já não faço mais obstetrícia. Mais 20 anos. Bem, José Luiz Esteves é professor, como eu falei, da faculdade, ele também já tem uma experiência administrativa muito grande, já exerceu funções importantes dentro da nossa instituição, como na fundação, e hoje ele é diretor administrativo da FAMERP. A época do ingresso na faculdade, da sua formatura, hoje você com essas posições de professor, com experiência administrativa, você imaginava que a Faculdade de Medicina e o Hospital de Base fosse chegar onde chegou?
Não, do jeito que está hoje, não. Sinceramente, quando a gente era aluno, né, a expectativa era muito grande que isso crescesse. A gente via um potencial grande na faculdade, né, porque não tinha nada próximo e a assistência que era dada na população da região já era grande e começou a crescer e se estabelecer principalmente a partir da época do Dr. Liberato, a vinda do Dr. Gandolfi, em que houve essa atualização da faculdade, aí foi um diferencial. Foi diferencial. Foi diferencial para a faculdade, houve um impulso muito grande, né, hospital de base, faculdade, e nos últimos anos também, aí com um aparelhamento bom do hospital e a vinda de novos profissionais, o pessoal que já estava ainda muito dedicado e atualizado, só tinha que acontecer o que aconteceu, né? Hoje, se nós imaginarmos, você citou aqui, né, o professor Bordim, uma referência na instituição, você começou a trabalhar com ele. Quantos profissionais hoje, dentro do departamento de vocês, estão voltados para a mastologia? Nós somos em quatro profissionais, né? E nós temos hoje 6 residentes também no departamento voltados à mastologia. Bem, a residência só para o telespectador entender, é o primeiro passo na pós-graduação. O médico forma-se e depois ele escolhe a sua especialidade, onde ele passa um tempo concentrado nessa área de atuação, nessa especialidade. Quantos residentes existe hoje de mastologia na instituição? Hoje são 6, né? 3 no primeiro ano de residência e 3 no segundo ano. Para ser residente de mastologia, tem que ter feito como pré-requisito ou residência de ginecologia ou de cirurgia geral. Então, não entra direto, não é uma residência de acesso direto. Você tem, então, a formação do mastologista hoje, no mínimo, são de 5 anos. Isso que eu ia perguntar, são 5 anos. Observe como a carreira médica ela é diferente na formação da maioria das outras carreiras, né? Porque você forma-se médico e para você ser um mastologista, você tem que se dedicar mais 5 anos, né? Claro que você tem o pré-requisito básico, mas 5 anos é que você vai estar apto a dizer-se e exercer a função de mastologista. Quando vocês começaram a residência na instituição? De mastologia, eu já tinha um estágio antes, né, desde quando eu me formei em residência, né? Então foi no ano de 90 começou o estágio, foi até 2003, quando o Conselho Federal de Medicina instituiu a residência de mastologia. Então, 2003 para cá já são 15 anos, né, com residência em mastologia. E vocês têm ideia de, então, esses egressos, onde é que eles estão atuando, esses residentes? No Brasil todo. No Brasil todo. A maioria ainda no estado de São Paulo, né, tem pessoal em Jaú, em Bauru, em Brasília, em São Paulo mesmo, né? Tem no Brasil todo, tem residente aqui na região, tem vários, né? Então tem todo o Brasil, tem residente que foi para Santa Catarina, para o Nordeste, para Manaus. Então nós temos residente no Brasil todo. Bem, nós estamos conversando aqui com o professor José Luiz Esteves, que é mastologista, e nós vamos tratar do próximo bloco do câncer de mama. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental.
A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor José Luiz Esteves, que é mastologista. José Luiz, quando fala-se em câncer de mama, todo mundo só pensa na mulher, mas o homem tem câncer de mama também? Tem também, professor. Tem 1% dos casos de câncer de mama, quer dizer, de cada 100 casos de câncer de mama, aparece um homem. Né? É a mesma porcentagem de mulheres abaixo de 30 anos. De cada 100 casos, uma mulher com menos de 30 anos tem câncer de mama. Quer dizer, o câncer de mama na mulher jovem é praticamente raro, 1%. Não, abaixo dos 30 anos. Abaixo dos 30 anos. Abaixo dos 30 anos. No Brasil, a nossa estatística, até puxando um pouco para esse assunto da mulher jovem, é diferente da estatística dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos. Lá, 15% das mulheres com câncer de mama estão abaixo dos 50 anos. Poxa. No Brasil, 30% está abaixo dos 50 dizer, anos. Nós temos o dobro. O dobro de mulheres jovens com câncer de mama do que os Estados Unidos. Né? E tem alguma ideia por que nós temos esse... Provavelmente fator predisponente genético? Provavelmente genético. Os genes alterados aqui são diferentes dos genes alterados nos países desenvolvidos. Né? A população que migrou para os Estados Unidos, vindo da Europa, e que migrou para cá é diferente. Né? Quais são os principais fatores que podem predispor a câncer de mama? Então, porque a gente ouve falar em coisas científicas e não científicas, né? Que o sutiã, por exemplo... Né? Então, mas quais são os fatores mais palpáveis? Na realidade, o maior fator, e não é um fator forte, é o aspecto familiar, a hereditariedade do câncer de mama. Né? 10 a 15% das mulheres com câncer de mama têm uma parente próxima com câncer de mama ou câncer de ovário, tá? Que geneticamente são os mesmos genes alterados que podem aumentar o risco para câncer de mama e ou ovário. Né? Então, isso são parentes de primeiro grau. Né? Mãe, irmã, filha, tá? Avó já não é um risco tão grande, tia já não é um risco tão grande, primas um risco menor. Né? Então, gira ali no centro, eixo familiar mesmo. Né? Esse é o maior risco, apesar de ser um risco não muito forte, que 10 a 15% só. Então, 85 a 90% dos casos de câncer de mama não tem ninguém na família com câncer de mama. São cânceres de mama esporádicos. Né? Outros fatores menos importantes, mas que constam, é menstruar muito cedo e parar de menstruar muito tarde. Então, mulher que fica muito tempo exposta aos hormônios, né, da fase reprodutiva da mulher tem mais chance de câncer de mama. As mulheres com mais filhos têm menos chance de câncer de mama, né, porque ela fica 9 meses depois da amamentação sem menstruar, com uma variação hormonal menor. Né? Então, as mulheres que têm 10, 12 filhos, como era antigamente, tinham uma taxa menor de câncer de mama. E hoje, as mulheres têm 2, 3, no máximo, filhos. Né? Engravidar do primeiro filho acima dos 35 anos. É uma fase que a mama já está começando a evoluir e recebe toda uma carga hormonal de novo, todo o desenvolvimento novamente. Isso aumenta também o risco para câncer de mama. Não engravidar aumenta também o risco para câncer de mama. Radiações, né? Hoje a gente tem muito pouca radiação que faça isso. Né? Obesidade é um fator, e a obesidade principalmente na fase logo após a menopausa. A mulher entra na menopausa e ganha 5 quilos aí em 1 ano, 2 anos. Esse é um fator de risco importante. Hoje é um dos fatores de risco mais importantes. Quer dizer, menstruar cedo, ou seja, abaixo dos 15 anos, dos 12... Dos 12 a 11 anos. Dos 12 a 11 anos, e parar de menstruar tardiamente acima dos 50, 55 anos. Tem um parente que teve câncer de mama ou câncer de ovário,
não ter tido filhos. São os fatores extremamente importantes. Quem está nos assistindo agora, que se enquadra, isso não quer dizer que quem tem esse fator de risco vai desenvolver câncer. Isso. Não é para ninguém entrar em paranoia. Não é isso, mas é preciso ficar atento, né? As campanhas estão aí todo dia, vocês estão ensinando as pessoas a se examinarem. É importante o autoexame? Estatisticamente, o autoexame não é muito importante nos países que fazem rastreamento com mamografia. Nos países como o nosso, em que o rastreamento não é muito eficaz, né, a cobertura de rastreamento mamográfico é baixa, o autoexame ainda é o que leva a mulher ao consultório do médico. Então, muitas mulheres se apalpam, acham um nódulo e vão no consultório. Doutor, estou com um nódulo aqui. Graças a Deus, a grande maioria desses nódulos é benigna, né? Mas alguns, né, são câncer e a gente tem que investigar. Quando o diagnóstico é feito por autoexame, isso significa, teoricamente, que o tumor está mais avançado? Não necessariamente, depende do tamanho, né, professor? A partir de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros na mama maior, a mulher consegue palpar. Isso é um tumor inicial ainda. Os tumores acima de 2 centímetros já são tumores com um estadio um pouco mais elevado e que pode ter outro tipo de tratamento, antes até que a cirurgia própria. O autoexame, a mama ela se modifica dependendo de estar menstruado ou não, né? Sim. Esse exame, a mulher deve não fazê-lo se ela estiver menstruada? Se a mulher for fazer poucas vezes, que não faça no período menstrual. A orientação é que faça todos os dias, né? Então a mulher toma um banho, ela lava a mama, no momento que ela está lavando a mama, ela está palpando, né? E que é interessante, ela conhecer o órgão, conhecer a mama, né? E se ela conhece a mama dela, ela sabe, opa, isso aqui não estava aqui ontem, não estava aqui 1 mês atrás. Tem o hábito de palpar todo dia. Palpar para se conhecer o seu corpo, tá? E qualquer alteração, procurar o serviço médico, um mastologista ou ginecologista. O mamilo também pode dar um sinal, né? Por exemplo, secreções. Sim. Alteração do mamilo. Como é? O mamilo que volta para dentro, que se inverte, né? Não era invertido, de repente se inverte, é um sinal de atenção. Ou a secreção papilar, né? Quando sai alguma secreção pela mama. A maioria das vezes essa secreção é fisiológica, acontece por estímulo hormonal nessa mama e ela estimula a produzir secreção. Tem a secreção láctea, que é de leite, pode ser alteração tanto emocional, né, como um hormônio que é a prolactina, tá? Ou secreções tipo azul escuro, verde escuro, amarronzado, enegrecida, que são alterações benignas. As que a gente pode suspeitar é a sanguínea, sanguinolenta, com sangue, ou a transparente, muito transparente e que sai espontaneamente de uma mama só, né? Ah, tá. Porque na fisiologia deveria sair tanto de uma mama como na outra. Sim. Não é? Quando sai bilateralmente, o risco é menor, né? Mesmo assim, quando sai sangue, o câncer de mama é a 4ª causa só da secreção sanguinolenta. Então, não se preocupem tanto, mas procurem seu médico. Mais uma vez, não é para ninguém entrar em pânico. Se você tiver saindo sangue de sua mama, é uma suspeita. É bom que a população entenda. O médico faz suspeita diagnóstica. Ou seja, ele está imaginando, pelas características físicas, pela queixa do paciente, que pode ter essa doença, não é? Mas nós vamos agora para o pequeno intervalo, por favor, não mude de canal, que o professor José Luiz Esteves vai falar do tratamento do tumor de mama e, acima de tudo, do seu diagnóstico, da importância da mamografia. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos.
primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com o professor José Luiz Esteves, falando de câncer de mama. E a pergunta que ficou no ar é sobre a mamografia. Quando deve fazer? Tem hora que aparece reportagem na imprensa não científica, né, falando de mudou a idade, enfim. O que é que você pode passar de informação para o telespectador? Então, em relação à mamografia, ainda é o exame de rastreamento que diminui a mortalidade por câncer de mama efetivamente, né? Tem outros exames, ultrassom de mama, ressonância, que é uma grande expectativa, mas como rastreamento populacional, o que funciona ainda é a mamografia. A mamografia, a recomendação das sociedades de ginecologia, mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, que se inicia aos 40 anos e se faça anualmente até pelo menos 75 anos de idade. A partir de 75, se a paciente tiver uma expectativa de vida boa, continua fazendo, né? Isso, dos 40 aos 75. Isso. O Ministério da Saúde, baseado num estudo americano, tá, recomenda dos 50 aos 69 anos bianualmente. A gente vê que isso foi um estudo realizado em plena crise americana econômica, em 2008 e 2009, encomendada pelo governo, tá, com intenção de diminuir o custo da saúde nos Estados Unidos, né? Mas a recomendação lá também das sociedades é a partir dos 40 anos anualmente, para as mulheres que não têm risco. As mulheres de alto risco, que são aquelas que têm duas parentes de primeiro grau com câncer de mama, devem iniciar antes, né? Aí sim, de acordo com o aconselhamento do médico mastologista. Tá. O mastologista vai dizer, olha, você, ao invés de começar com os 40, deve começar com os 30. Isso. Agora, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Às vezes a gente ouve o comentário, não tem. O fato de você fazer mamografia por 30 anos, isso não vai ter nenhuma implicação para o corpo do paciente, da paciente. Sim, tem o câncer radioinduzido. Mamografia é uma radiação, né, um raio-x, mas a dose de radiação é muito pequena, né? O que se calcula hoje é que mais ou menos uma mulher vai ter câncer de mama induzido por mamografia a cada 10 milhões de mamografia. Então o risco é muito baixo. Se calcula que esse risco seja semelhante ao risco de atravessar o Atlântico de avião. Muito, né? pequeno. Muito pequeno. Então isso não impede da mulher fazer a mamografia de jeito nenhum. Essa paciente de alto risco que você comentou, que tem parentes próximos, todos aqueles fatores de risco que nós comentamos aqui, ela começa mais cedo, mas não tem necessidade de encurtar o tempo. Por exemplo, o rastreamento. O rastreamento é a procura do tumor. Né? Isso de 6 em 6 meses, não existe isso. A mulher que tem alto risco, né, e que se pode fazer tanto pela genética dela familiar, ou estudo genético, inclusive, como a Angelina Jolie fez, o acompanhamento tanto mamográfico como por ressonância magnética. Isso aumenta a eficácia do método, tá? Então se faz
ou a cada 6 meses, cada um exame, né? Uma mamografia, por exemplo, em janeiro, e a ressonância em julho, mamografia em janeiro, ressonância em julho, ou os dois no mesmo momento, né? Eu, pessoalmente, prefiro fazer semestralmente para evitar o câncer de intervalo, que é o que a gente chama o câncer que aparece entre uma e outra mamografia, que nessa população é mais frequente do que na população geral. A população que toma anticoncepcional tem mais risco? Tem um estudo recente, né, que até houve um impacto na mídia, mas o risco foi muito baixo, menor do que se tomar o medicamento de hormônio após a menopausa, reposição hormonal, que também é muito baixo, tá? Mas houve um risco e uma população específica, em mulheres que tomaram anticoncepcional por mais de 10 anos antes do primeiro filho, e com alta dose de anticoncepcional de alta dose, né? Que hoje no nosso meio praticamente a gente não faz mais isso. Agora, você tocou aqui no caso de Angelina Jolie, todo mundo conhece essa atriz famosa, e ela fez uma mastectomia profilática. Exato. É isso? Exato. Quer dizer, ela estudou geneticamente, a família tinha câncer, e ela resolveu não correr o risco ir lá e retirar sua mama. Você já fez alguma indicação dessa? É fácil para o médico fazer uma indicação dessa? Não, não é fácil, tanto que esse procedimento nunca se resolve numa consulta só, né? O ideal é que essa paciente de alto risco, ou ela, ou a parente mais próxima que teve câncer de mama, tenha um estudo genético com alteração e que indique essa procedimento, essa probabilidade, que pode chegar em até 85% de chance de desenvolver câncer de mama durante a vida, né? Foi o que aconteceu com a Angelina Jolie, e ela fez essa cirurgia em que se retira toda a glândula mamária, se preserva a papila e a areola, né? E se coloca uma prótese já de imediato. E coloca a prótese de imediato? De imediato, imediatamente. Agora, nessa possibilidade de, vamos teorizar aqui, essa possibilidade que você tem alta geneticamente, como você bem colocou aqui, você pode intercalar ressonância com mamografia, não teria a chance de pegar esse tumor no início e evitar uma cirurgia dessa? Isso, essa é outra recomendação, né? Então a mulher pode escolher entre retirar as mamas ou tentar seguir a vida e com os exames, quando no primeiro sinal, que vai ser muito precoce, se fazer esse tipo de cirurgia, que também não altera muito o prognóstico dessa paciente. Observe, são decisões que para o médico, claro, toda decisão médica, a não ser que seja emergência, ou seja, o doente está morrendo, tem que ser extremamente compartilhada com o paciente, não é? Isso não é decisão do médico, é uma decisão em conjunto, para si. Mas isso, a preocupação, às vezes, tem momentos que o médico deve fazer o máximo para não errar, não é? Porque se você dá um diagnóstico tardio, ou seja, já tem uma metástase, já tem uma raiz do tumor, e o tratamento, claro que existe, mas fica mais difícil. Esse é o temor. Esse é o temor. E a metástase primeiro é axilar? Geralmente é axilar, né? Que é regional, e a distância você pode ter ossos, a pleura, né? Que envolve o pulmão, fígado e cérebro. Então, essas são as principais localizações da metástase do câncer de mama. Ela tem uma correlação com o tamanho do tumor? Quanto maior o tumor, mais chance de metástase? Sim, com certeza, né? Quanto maior o tumor, mais chance de metástase dessas células terem se espalhado pelo corpo e se alojam em algum lugar que elas preferem. Qual foi a grande evolução do tumor de mama hoje na cura, no tratamento? Então, pelo menos 3 grandes evoluções. Uma, o tratamento hormonal. Então, descobriu-se lá atrás que alguns tumores dependem de hormônio feminino para crescer. E se produz remédios, tá, que bloqueiam, né, a ação dos hormônios, e isso faz com que as células parem de se dividir e esse tumor diminua ou que realmente leve à cura. Isso teve um impacto de 30% na mortalidade, né? A outra coisa são os medicamentos imunobiológicos, né? Que hoje, cada dia sai um e que também tem um impacto muito grande, mas também é para um grupo de pacientes, não é para todo mundo. E a cirurgia, que mudou bastante, né? Antes era mastectomia, que era uma agressão muito grande à mulher, depois diminuiu para cirurgias conservadoras, ainda se faz muito,
e hoje as reconstruções, tanto a oncoplastia, em que você preserva a mama da paciente, se tira o tumor com margem, né, limpa tudo, e se reconstrói com a própria mama, como fosse uma mamoplastia redutora. Vai fazer uma plástica, aquilo que sairia para reduzir a mama, sai o tumor. Então, o paciente sai com uma cirurgia plástica ou a retirada da mama toda e se coloca uma prótese. Quer dizer, aquela possibilidade de mutilação, ela praticamente desapareceu. Desapareceu. É uma grande evolução. Os pacientes mais idosas, com mais comorbidades, né, obesidade, diabetes, hipertensão, fumantes, são menos propensas a ter esse benefício das reconstruções, porque podem causar umas complicações. Claro que nem todo o procedimento pode ser aplicado a todos os pacientes, mas o professor Zé Luiz falou aqui algumas vezes na obesidade. Obesidade é fator de risco para tumor de mama, é fator de risco para tumor de fígado, para todos os tumores. Então, vamos emagrecer, comer menos, fazer exercício. Professor Zé Luiz, estamos chegando no final do programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Então, lembrando da prevenção, que é o que mais nos ajuda na medicina, né, a prevenção. Procurem seus médicos, seus mastologistas, seus ginecologistas, exijam a mamografia, pelo menos, tá? Se apalpem e cuidem da vida. Uma vida saudável, como o doutor Renato falou, com atividade física, uma alimentação saudável, isso ajuda muito na prevenção de todos os tipos de cânceres, né? Evitando muito a bebida alcoólica, o cigarro, e outros produtos químicos, também ajuda bastante a gente aí. Ótimo. Bem, boa semana a todos, paz e saúde. Obrigado, professor Zé Luiz.